Enoque foi um homem que foi tido como perfeito e que foi fiel a Deus, a ponto que o Senhor o arrebatou para não ver a morte. Mas ele não deixava de ser apenas um homem. Então por que Deus não permitiu que ele morresse? Gostaria de saber o motivo? Então fique até o final e veja por que Enoque não morreu. Enoque na Bíblia foi filho de Jered, que aos 65 anos teve o seu primeiro filho, chamado Matusalém. Depois que Enoque gerou a Matusalém, viveu mais cerca de uns 300 anos e teve mais filhos. Mas num dia normal, como qualquer um, Enoque simplesmente desapareceu. As pessoas não sabiam o que pensar, mas a Bíblia mostra que Deus queria que fosse assim. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. Agora, nós já descobrimos que Enoque nunca morreu, mas a questão maior é, por que Deus tomaria um homem mortal para que não morresse? Para podermos entender o motivo, devemos entender quem é Enoque para Deus, segundo as Escrituras, o que é mais explicado por Judas. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Agora, por que Enoque teve que ser o sétimo? Porque o número 7 na Bíblia mostra a perfeição. E perfeição é quando tem o acabamento, pois quando algo é perfeito, quer dizer que está concluído. Então o versículo aqui mostra que Enoque representava o 7, ou seja, o acabamento, falando do tempo do fim. Enoque foi trasladado sem morte, um tipo da igreja sendo arrebatada com aqueles que estão adormecidos, para se encontrarem com o Senhor nos ares, e o restante da igreja é levada ao período da tribulação. Então, Enoque representa a esposa de Cristo no tempo do fim, que seria arrebatada sem ver a morte, como ensina o apóstolo Paulo. Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Então, apesar de Paulo falar na primeira pessoa, Paulo diz que nem todos nós morreremos, se referindo aos cristãos do tempo do fim, pois o mesmo irmão Paulo morreu, então a promessa não foi para ele. E ele reforça dizendo que depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então vemos que ao longo do tempo, a morte tem dominado sobre o homem, pouco importando quem fosse, desde Adão, e aquilo seria assim, mas foi estranho que Enoque tinha desaparecido sem ver a morte, o que nos mostrou que teria um povo que seria como Enoque, em que as forças da morte seriam sem efeito e que não seriam dominados por essa praga do diabo. Enoque, seu corpo inteiro foi transformado para satisfazer um tipo em Deus, e ele foi levado para o céu sem nem mesmo ver a morte. Enoque foi, Elias fez a mesma coisa, porque se vermos na Bíblia, depois da ida do Enoque à glória, temos o dilúvio, e é a mesma coisa no tempo do fim, que logo após o arrebatamento teremos a destruição do que seria a grande tribulação. Então Enoque representa os cristãos que serão arrebatados e Noé representa os cristãos que serão salvos depois da grande tribulação. Por que Enoque foi arrebatado e Noé não? Porque a Bíblia nos mostra que Enoque era perfeito, tinha testemunho que foi um homem perfeito e Deus o arrebatou. Mas Noé não foi perfeito, pois apesar de ser chamado justo por Deus, ainda fazia coisas erradas, como foi quando ficou bêbado. Então ele não podia subir na sua condição de imperfeição, exatamente como neste tempo do fim, que só serão arrebatados aqueles que estiverem em perfeita comunhão com Cristo Jesus, e aqueles que não tiverem em perfeitas condições ficarão para a grande tribulação. Então, resumindo, podemos dizer que Enoque foi levado para nos mostrar como Deus faria no tempo final com seus filhos antes de mandar as pragas na terra. Isto é o que as Sagradas Escrituras ensinam. Que Deus te abençoe.